Estamos começando mais um podcast Mulheres Protagonistas. E esse episódio, ele é muito especial porque eu estou de frente aqui com uma referência em planos de saúde em São José dos Campos, que é a Camila Lopes. E além disso, ela é minha mentorada, ou seja, estamos frente a frente por muito tempo, por muitos anos até. E é um prazer estar com ela aqui na minha frente hoje para recebê-la no podcast, para ela contar essa trajetória e essa história de sucesso dela. A Camila Lopes também trabalha com consórcios, seguros residenciais, empresariais e de vida, e ela vai contar tudo para vocês. Camila, é um prazer te receber aqui. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Pelo que eu já pude ver em spoilers de algumas convidadas, só mulheres, protagonistas mesmo, e é uma honra estar sentada aqui nessa cadeira e participando desse projeto. Com certeza. E você é uma super protagonista, eu conheço. E hoje eu tenho certeza que eu vou conhecer ainda mais a sua história, a sua trajetória. Coisas aí que eu não conheço, né? Porque por mais que sejam aí, vamos lá, não vamos pôr em números, mas já foram umas 30 sessões, será? De mentoria? Eu acredito que sim. Umas 30 sessões de mentoria. Sessões de gravação de fotos, vídeos e etc. Porque também é mentorada premium, que faz vídeos e fotos comigo. Porém, tem muito da sua história que eu não conheço, né, Ká? Tem. Mas antes de você contar esse começo, que eu quero muito saber, eu queria que você contasse quem é a Camila Lopes hoje, em termos de resultado. Quantas vidas já asseguradas, quantos anos no mercado. Eu quero que primeiro você chegue do final, entendeu? Quem é você hoje, depois a gente vai lá pro comecinho. Então, hoje eu estou aí com 15 anos de carreira, né? Quase 8 anos sendo empreendedora, empresária da minha empresa. E graças a Deus, com muito sucesso, né? Eu inicio esse ano de 2025 com muito sucesso. E já com mais de 7 mil vidas seguradas em saúde, entre famílias, pessoa física, a planos empresariais de grande porte. É uma honra, realmente, tantas vidas, né? Confiando a mim, a saúde, que é algo mais precioso da vida. E é isso. Nossa, e assim, realmente é uma necessidade básica de fato, né, Ká? Você trabalha, a gente já falou sobre isso várias vezes, o quanto você trabalha com algo que é realmente necessário para as pessoas e que falta conscientização das pessoas entenderem a importância de ter um plano de saúde. Estamos fazendo esse trabalho, né? Estamos, é o trabalho de formiguinha lá no Instagram, é realmente trazer essa conscientização, porque a maioria das pessoas acham que, eu não preciso, eu não estou doente. E, na verdade, é o inverso, né? A gente tem que contratar o seguro antes de precisar. E o plano de saúde não é diferente disso. Sim, quando a gente fala de seguro de carro, as pessoas entendem muito mais, né? Parece que a conscientização é muito maior do que a questão da saúde. Veja só, Sim. a nossa saúde é nosso bem maior, né? E como eu falei, é o mais valioso, né? Com Então, assim, um carro a gente sabe até qual o limite do valor dele. Agora, a nossa saúde, a gente não sabe quantos dias vai custar uma internação, uma cirurgia, uma UTI, né? E tudo isso o plano de saúde proporciona num custo muito acessível comparado ao benefício que você vai ter, né? Com certeza, né? Espero que não precise utilizar o plano, mas se você precisar utilizar, que você tenha ele, né? Exato. Bom, mas agora eu quero conhecer a história, eu quero saber por que você começou a trabalhar com plano de saúde, da onde veio essa vontade, esse desejo, ou foi pela necessidade, preciso trabalhar, vou começar a trabalhar com isso. Como que foi isso? Então, na verdade, tudo começou em 2009. Uma amiga minha me indicou para uma vaga de emprego. Eu tinha 18 anos, precisava trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar numa corretora de seguros, onde lá era só plano de saúde também. Só que era um formato diferente. Haviam muitos corretores, mais de 100 corretores, enfim, era uma plataforma muito grande. E eu cuidava dos processos administrativos, fazia atendimento ao cliente, auxílio no pós-venda. E aí isso foi me despertando, né, com isso eu aprendi muito, né? E aí eu entendi muitos erros dos corretores, né? Onde haviam falhas na venda, falta de informação. E tudo isso foi agregando valor a mim. Até que eu fui convidada para trabalhar na parte de vendas, né? Diretamente na parte comercial. E aí eu encantei. Eu amei cuidar das pessoas de fato. Foi onde virou a minha chavinha. Eu falei, é isso que eu quero trabalhar. Tanto é que eu larguei a faculdade no meio e falei, não tem por que eu continuar a logística, sendo que eu me identifiquei nessa área, eu não tenho porquê. E aí fui começando a construir essa carreira, né, na parte comercial em 2012. Bastante tempo, né? Sim, faz muito tempo. E assim, a sua expertise, a maneira que você responde, atende o cliente e tudo mais, dá pra ver que tem essa bagagem muito grande de muitos anos, que a gente aprende no campo de batalha, trabalhando pra alguém, né? A gente aprende muita coisa no caminho ali, até a gente ter o nosso próprio negócio, que é o seu caso hoje, né, Ká?
Sim, eu trabalhei muitos anos, né, para outras pessoas, enfim. Mas sempre com a minha essência ali de querer dar o melhor, de explicar da melhor maneira. Não é só questão de venda, né? E Uhum. sim de trazer uma solução, de ter aquele trabalho de consultoria. Eu falo que eu não sou boa vendedora, porque eu não sei vender, não sei empurrar nada goela abaixo. Eu realmente sei explicar e ali achar a melhor alternativa. E isso tá na minha essência desde o começo, Sim. nunca foi diferente. Então, eu acho interessante isso que você fala sobre, olha, não sou uma boa vendedora, mas eu sou uma boa consultora. Quando, na verdade, o que acontece? Uma boa vendedora, ela é uma conhecedora do ser humano. Ela está ali para servir aquela pessoa. Ela está ali para escutar, ela está ali para entender as necessidades, ela está ali para realmente satisfazer uma dor. Sim. E nisso você é excelente, eu conheço o seu trabalho, sei disso. E aí, o que que acontece? Quando você está diante de uma profissional que está ali sendo uma boa consultora, ou seja, te escutando, entendendo sua necessidade, sua dor, você tem conexão com aquele ser humano, pelo ser humano, não pelo dinheiro, não pelo bolso. Exato. E isso é muito precioso, porque ali você quer sanar uma dor e resolver um problema. Você não tá querendo, ó, passa o cartão, daqui o seu dinheiro, assina aqui o contrato. E isso é muito precioso. E faz muita diferença também, quando o cliente está diante de uma profissional assim, sabe? Certeza, faz muita diferença mesmo. Não é à toa, né, que ao longo de quase toda a minha trajetória, a minha captação de clientes sempre foi indicação, boca a boca, né. O Instagram veio recentemente, acho que quase 2 anos que eu comecei a trabalhar a minha imagem no Instagram, né, ao meu favor, mas até então toda a minha carreira foi em torno disso, né, dos clientes me indicarem, falar: "Não, conversa com ela é de confiança", se né, enfim. E em um mundo hoje que a gente vê tanta coisa errada, tanta gente passando os outros para trás, né, você ter esse voto de confiança das pessoas, as pessoas te indicarem para familiares, para amigos, é gratificante. Uhum, com certeza. E eu acredito que, assim, é importante trazer isso, porque você tem uma rede de indicação muito grande, né? Sim, Seu WhatsApp chega a muitas pessoas, olha, me indicaram você. E isso provavelmente vem desse bom atendimento que você exato. oferece. Porque depois da entrega é a cargo do plano, digamos assim, né? Então, o que vai fazer escolher a corretora, acredito eu, seja esse atendimento. E eu vejo também esse cuidado no pós que você tem, né? Você muitas vezes cuida daquele cliente depois dele ter contratado você, e a questão não é nem mais com a Camila Lopes mais, agora é com o plano, mas o que você puder auxiliar essa pessoa, eu vejo que você ajuda, né? Sim, eu, assim, priorizo muito o pós-venda, porque, como eu falei, né, não é só sobre dinheiro, é sobre você fazer abraçar o cliente, né, abraçar a causa. E aí, em muitos casos, assim, eu me pego, às vezes, resolvendo coisas que realmente nem era para eu resolver. Às vezes, se eu fosse mais prática, talvez eu falo, olha, liga lá e tal e resolve. Mas não, eu tento realmente descobrir se esse é o caminho correto. E aí falo, ó, você vai ter que ligar em tal lugar, mandar o pedido em tal lugar, enfim. E aí, assim, eu acabo acompanhando as histórias dos clientes, né? Assim, Uhum. sempre o cliente compartilha comigo que deu certo a cirurgia, foi o parto do meu filho. Então, assim, eu estou sempre presente em momentos marcantes na vida do cliente. É, isso é muito especial. A parte de É, consórcios também, né, Camila? Porque, sim. assim, eu posso dizer por mim, né, assim, quando eu fiz os consórcios com você, pra mim foi uma conquista tão grande, parecia, assim, parecia não, de fato era, né? Eu fiz um consórcio de apartamento e de carro. E aí parecia que eu estava de fato já com o meu carro entendeu? Parecia que eu tinha acabado de comprar, eu não tinha pagado nem a primeira parcela direito. Eu já me senti: "Nossa, acabei de comprar um apartamento", Dona e porque proprietária. dona e proprietária, CEO do próprio apartamento, entendeu? Porque de fato é isso que você oferece pra gente quando você oferece um consórcio. Então, assim, é muito especial participar de coisas tão profundas na vida de uma pessoa, não é mesmo? É uma honra, né, de fato, porque realmente é a realização de um sonho, né? Quem não sonha em ter uma casa nova ou conquistar o primeiro imóvel, fazer um upgrade aí do carro, enfim, é algo que mexe muito com a nossa emoção. E eu fico, nossa, muito feliz, muito honrada de participar da vida de tantas pessoas, né? E abraçar realmente a causa, que essa Sim, acho você que abraça a mesma causa. E fazendo um paralelo do meu trabalho também, eu também acabo lidando muito com sonhos, né, com conquistas. E isso é muito precioso, né? A gente tá lidando ali com sonhos, metas, objetivos, conquistas das pessoas. Eu acho que isso é um propósito, né? Conecta com um propósito de vida mesmo, pra gente ter um significado maior que a gente, aquilo que transcende, sabe? sim. Quando o trabalho é o trabalho, beleza é a nossa subsistência, mas é como se fosse uma coisa muito maior do que a gente. Você tem essa sensação Sim, eu também? tenho. Como se Deus tivesse dado esse dom pra gente
executar e ajudar as pessoas, né? Cada um ajudando da sua maneira, Sim. mas é uma ajuda, Sim. é um direcionamento, né? É o que eu faço para meus clientes e é o que você faz na mentoria também. Sim, exatamente. Cada uma com a sua solução, né? Sim, Mas lidando ali com realmente seres humanos que têm dores, desejos, necessidades, sonhos, metas e precisam desse trabalho, desse serviço, seja o seu, seja o meu, de maneiras diferentes. Mas é muito gratificante para o profissional que tem a oportunidade de trabalhar com isso, que é o nosso caso, e que Deus, né, proporcionou pra gente esse propósito tão genuíno que a gente tem, porque eu vejo que é genuíno tanto para mim quanto para você, né? sim. E é um assunto importante até, porque assim, dá para perceber o quanto a gente ama o que a gente faz, dá para perceber o quanto você é apaixonada pelo que você faz. E assim, hoje, né, você atingiu resultados que eu como mentora sei, que a Camila de muitos anos atrás, não imaginaria, né? Sim. Como levar a sua filha para Disney, como ter o seu escritório físico presencial hoje, você ter equipe, tudo isso, né? Hoje eu acredito que você olha e fala: caramba, conquistei tudo isso e não imaginava isso lá atrás. Mas eu queria que você contasse um pouquinho as suas origens, assim, porque eu acho que quem vê o Instagram imagina, né? Nossa, essa pessoa já nasceu encaminhada, né? Já nasceu um berço Um de berço de ouro. ouro, com esse brinco, essa camisa e esse cabelo assim, esse penteado. É. Conte-me. Bem, a minha história não é leve, não tem nada de flores, né? Enfim, eu realmente, como eu comecei precisando trabalhar de fato, né? Enfim, então foi muito suor, muita dedicação. E hoje conseguir enxergar toda a trajetória, né? Enfim, olhar desde lá a Camila de 18 anos, que começou naquela corretora, que não tinha condições, às vezes, que, tipo assim, tinha que vender o almoço para comprar a janta, literalmente. E aí, ver onde eu cheguei realmente é muito gratificante. Como você trouxe aí meus sonhos, né? Apesar de conquistá-los, ainda tinha uma Camila com umas crenças limitantes. E muito foi que eu trabalhei em terapia, em mentoria também, né, para justamente conseguir quebrar essas crenças e atingir o que eu realmente mereço, né? Enxergar que aquela Camila sofreu, enfim, mas que hoje tá aqui por merecimento, né? Uhum. Isso Merecimento, essa palavra ela é tão importante, né, é Cá? que Ela eu tem aprendi em mentoria. aprendeu em mentoria, porque assim, existe uma profundidade muito grande no merecimento, né? Primeiro existe a identidade, que é quem eu sou, o que eu faço. Depois tem a parte da capacidade, do que eu sou capaz de fazer com o meu fazer, e depois o merecer. O merecer, ele é o topo dessa pirâmide, a base é a identidade. Eu sou corretora de planos de saúde. Aqui é o que eu faço um bom atendimento pós-venda, eu cuido desse cliente, eu me preocupo com esse cliente, sabe? E o merecer é o topo. Percebe que a gente precisa ter a base fortalecida e aqui também o fazer, a capacidade também, para depois merecer? Sim, E exato. muitas mulheres, em muitos momentos, não se sentem merecedoras. Seja por uma criação, uma família mais humilde, seja por essa mulher ter sofrido muito na vida e tudo ter sido muito custoso e muito árduo, e aí ela não se sente merecedora de, ai, posso descansar e desfrutar. Eu acho que eu entro nessa, Não, eu assim, que também, eu tudo fui foi muito. descrevendo e eu fiquei assim, caramba, lá vai você de novo, que, né, tipo assim, no fazer, no fazer, no fazer. E realmente é desafiador para essa mulher que cresceu na escassez, que Sim. cresceu fazendo muito, muito, muito no volume, sem descanso, parar, desfrutar e merecer. Você tá conseguindo parar, desfrutar e merecer? Pós-venda. Então, Começou a mentoria. nem sempre, né? Porque a cabeça fica mil. Então, nem sempre a gente consegue desfrutar da maneira que gostaria. Mas eu entendo que é uma fase, né? Enfim, eu comecei Pós-venda. um novo modelo há pouco tempo, né? Então, hoje eu tenho a equipe. São coisas que demandam mais a nossa energia, o nosso tempo. Mas eu acredito que no desfrutar e merecer, eu estou assim, com a régua já quase 100%. Sim, a gente trabalhou isso também juntas, e eu acho que é muito importante entender que é um eterno revisitar É. essas escolhas, esses pensamentos, esses sentimentos. Nós hoje nos tornamos amigas, né? Então a Sim. nossa relação iniciou por conta da mentoria, depois pelas minhas contratações, né? Ao longo desse tempo, com você também, a gente tem uma relação profissional e a gente tem uma relação pessoal. E nós compartilhamos muito isso sobre essa dor também. Você tá precisando descansar, você também tá precisando descansar, relaxa, descansa um pouco. Porque, de fato, no empreendedorismo, principalmente quando a gente empreende com alguma coisa que a gente ama, a gente parar e desacelerar,
A gente parar e desfrutar é um desafio, né, É um Cá? desafio, e ainda mais mulheres, né? Ah, Porque nós pois é. temos a habilidade de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Diferente Aham. dos homens, não falando mal dos homens também, Não estamos mas criticando, nós mas estamos assim, criticando, mas vocês conseguem, entendeu? Olha, deixa eu pensar nisso daqui, deixa eu resolver só isso daqui, mil outras exato. coisas aqui acontecendo. Já a mulher. A gente tá ligado, o radar tá assim 360 o tempo inteiro. Então, Uhum, realmente é algo difícil até. Agora, mãe, né? Então, assim, pra mim isso também pega muito, porque uma uhum, coisa era antes da Carol. Eu chegava em casa, eu podia trabalhar até 11 horas da noite, tava tudo bem. entendo. E hoje não, né? Hoje eu chego em casa, eu falo que das 6 horas da tarde, o modo mãe entra. E aí eu tenho que esquecer o WhatsApp, eu tenho que, às vezes, fazer uma vista grossa, fingir que não estou vendo algumas demandas de trabalho para poder cuidar de quem depende de mim, de fato, Eu né? acho isso muito importante, é muito. Acho que é muito precioso você trazer isso aqui para o podcast compartilhar, porque, assim, nós vemos mulheres fortes, protagonistas, empreendedoras no Instagram, muitas vezes, ou até na nossa vida, que a gente conhece, assim, não tão de perto, e a gente não tem noção do bastidor, da realidade. É. Porque a gente compra uma imagem, né? Quando a gente vê você lá, super muito bem produzida, em fotos profissionais, em vídeos bem produzidos, com a minha equipe produzindo. Só um Quem adendo. te vê lá no Instagram, entende? Vê algo. Só que claro que existe um bastidor por trás. E uma coisa que eu vejo que você tem muito é o comprometimento com os seus clientes, com as respostas, com o atendimento. Mas o seu lado mãe é uma coisa que eu vejo muito também. É. Que é assim, tem um horário que é o horário igual você falou, depois das 6 sou mãe da Carol e é isso. Final de semana também é você com a sua família, Sim. com o seu marido, com a sua filha e desliga. Eu sinto falta, às vezes, no final de semana, de falar um pouquinho com De ela, fofocar mais. mas eu fico quietinha também. Mas assim, eu acho, eu admiro isso, sabe? E até queria que você trouxesse isso para as mulheres, para as mulheres que querem ser mãe, que é possível, né? Ser mãe e empreendedora ao mesmo tempo, em que não tem romantismo, mas É. que existe um esforço por trás. Realmente, não podemos romantizar, porque, que nem você falou, a gente vê lá no Instagram, ai, a mãe lá com a filha, tudo feliz, a família de margarina. Mas realmente, né, no bastidor não é bem assim. E realmente, o maior desafio, na verdade, acredito que de todas as mães é achar o equilíbrio das coisas, né? A gente quer se dedicar ao trabalho, a gente quer se dedicar ao casamento e a gente quer se dedicar aos filhos. Assim, realmente é algo difícil de equilibrar, mas a gente tem que saber onde a gente quer chegar, saber o nosso merecimento e conseguir alinhar a carga horária, né? Enfim, cada mulher, cada negócio requer um horário específico, mas a gente tem que lembrar que tem que ter os momentos de descompressão, né? Com a família, com lazer, para justamente a gente não pirar, porque essa cabeça, se deixar, pira uma hora. Nossa, com certeza. E assim, é importante você trazer isso também, essa parte dos desafios. E eu queria que você trouxesse lá do começo, o que que você teve mais de dificuldade, sabe? Assim, o que que você lidava no começo da sua carreira, trabalhando para alguém, enfim, se desenvolvendo? Quais as principais dificuldades no começo? Olha, de fato eu era muito nova, né, então acho que Uhum. faltava um pouco de maturidade da Camila para realmente ter uma melhor comunicação com os clientes, troca de e-mails, enfim, essas coisas era algo que a gente não tinha tanto recurso como tem hoje, né. E tinha também a falta de conscientização das pessoas, né. Hoje a gente tem Instagram que pode nos ajudar, nos auxiliar para isso, mas antes não tinha, então realmente, o maior desafio era achar o cliente que já tinha essa consciência. Esse era o desafio. Na época, né, meu antigo chefe, ele trabalhava muito no Google. Acredito que ele foi um dos pioneiros dessa área aqui em São José, no Google, né, fazendo tráfego pago, enfim. Então, a gente tinha um bom retorno de clientes, né, que estavam buscando de fato, mas era tudo novo. A gente fala que naquela época era tudo mato, né, Tudo no mato, Google. capinou tudo e tudo mais. Nós estamos numa era em que a conscientização é totalmente diferente em relação à necessidade. Por exemplo, hoje as pessoas estão mais conscientes em relação a todos os tipos de assim, todos os tipos não posso generalizar, mas diversos tipos de produtos e serviços já tem uma consciência mais elevada. Porque o conteúdo, ele tá ali no Instagram e ele tá sendo trabalhado justamente para elevar essa consciência. No teu próprio conteúdo do Instagram, existe aquela pessoa
Plano de saúde não é para mim, eu contrato médico quando eu precisar. Tenho Hum. conteúdo. Por que eu preciso de plano de saúde se eu tenho o SUS? Tenho conteúdo em relação a. Mas e aí uma emergência? E se eu tiver algum problema e precisar de hospital, uma internação, uma UTI? E aí a pessoa começa a entender escancarado que é necessário, é para É. ontem. Não é para esperar o joelho parar, não é para esperar ter alguma questão séria para daí você procurar. Não, a consciência está muito mais elevada. Sim, aproveitando o gancho, né, falando para mulheres que pretendem engravidar, não Nossa. adianta engravidar e depois ficar desesperado querendo que o plano cubra o parto, não tem como. Então, assim, mulheres que planejam engravidar, aumentar aí a família, realmente essa consciência de fazer o plano antes é fundamental, né, para realmente ter uma gravidez mais tranquila. Enfim, isso é fundamental. E eu também sempre trago esse assunto à tona no Instagram, porque é algo assim, toda semana vem mulheres falando, eu engravidei, agora eu quero fazer o plano. Eu falo, a gente até pode fazer, mas o parto em si, que é a maior preocupação, não vai ter cobertura. E é muito importante trabalhar essa conscientização no conteúdo, não ter medo de ser repetitiva, porque como você mesmo falou, sempre vai ter as pessoas querendo engravidar ou com dúvidas em relação ao plano cobre ou não cobre algo da gravidez. E aí, olha que precioso isso, né? Olha como mudou de lá atrás, que não existia tanta conscientização, para agora, onde a conscientização está nas nossas mãos. Olha que poderoso. Muito. Nós podemos conscientizar as pessoas que elas precisam do nosso produto ou serviço. Está na nossa missão fazer isso. Aí, olha só a responsabilidade. Do tipo, só depende de você conscientizar o seu cliente para ele contratar você. É uma grande responsabilidade, né, Ká? É uma responsabilidade muito grande. E assim, é um trabalho de formiguinha, né? Então, assim, lá atrás, quando eu comecei a criar conteúdos no Instagram, eu comecei a ter dificuldade, né? Isso que eu contratei uma equipe de marketing, né, para poder fazer esses posts, enfim, ter esse direcionamento. E na época eu lembro que, assim, que várias pessoas falavam, nossa, você é maluca, investir tanto isso no Instagram. O Instagram nem dá retorno de cliente com plano de saúde. E assim, hoje eu olho, essas pessoas que falavam isso, hoje estão contratando agências para cuidar do Instagram, assim, de corretores parceiros mesmo, que falavam isso para mim. Então eu vejo que, assim, é um desafio. Quando eu comecei, eu quase não tinha referência de pessoas que vendiam plano de saúde no Instagram, que traziam esse conteúdo. A equipe de marketing sofreu, porque falava, quem que você se inspira no Instagram do seu nicho? Eu falava, não tem, gente. Não é querendo me gabar, mas não existe pessoas do meu nicho que fazem conteúdo da maneira que eu gostaria, que são conteúdos estratégicos, conscientizadores, né? Enfim. E aí foi um desafio. E hoje eu vejo que Você virou a referência. eu virei a referência, eu fiz essa movimentação e eu vejo que, assim, hoje é unânime. Todos os corretores do meu ramo agora têm um Instagram trazendo ali um pouco mais de informação. Enfim, mais conscientização, e isso acaba ajudando, né? É algo que favorece todo o mercado. Fortalece o mercado, cresce o mercado como um todo. E assim, é muito interessante escutar falar, primeiro por uma coisa. Eu costumo dizer que, eu e a Camila dizemos isso, que nós somos Tico e Teco. O que é isso? Que a gente bate muito, sabe? O santo bate, as ideias batem, eu penso uma coisa, ela fala antes. Aqui no podcast tinha a pergunta do: você diz que você é uma boa consultora e não uma boa vendedora. Explique isso para as pessoas. Ela já respondeu antes de eu falar. Aí olha a minha pergunta aqui da pauta. Não, calma. Como você fez para se destacar no seu ramo de atividade? É um ramo que muitos tentam emplacar e não conseguem, principalmente na produção de conteúdo. Aí a Bela, bonita aqui, pega a minha pergunta. Hoje eu sou referência, tal. Mas assim, olha só que legal. Hoje você é referência para as pessoas de produção de conteúdo. As pessoas olham para o seu perfil. Por quê, né, cara? É o que você falou. O plano de saúde antes era banner. As pessoas postavam banner, era tudo igual, parecia que era o mesmo design. Ou comprava layout pronto. Eu acho que compravam layout prontos. Que é muito parecido, até a fonte era igual. É tudo igual. Até o modelo, né? A médica lá no fundo. Nossa, o médico, estetoscópio. Aí tava aqui com o negócio, daí o coração com a cruz no meio. Sim. Daí tem a família feliz de Doriana. Um plano de saúde contratado, contrate agora. Feliz. Um menino feliz correndo no campo verde. Não é isso? Era assim. E no começo, era muito assim, resgatando lá atrás, a coisa de 7 anos atrás, eu lembro que eu criava uns posts, assim, bem
assim, bem amadoras. E eu postava no Facebook, porque na época, assim, o Instagram tinha, mas era muito Já aquela era coisa visionária pessoal. lá naquela Aí eu ia época. nos grupos de Facebook, tipo, a vendas de Jacareí, vendas de São José. E Aham. aí eu fazia esses posts que era basicamente isso. A Uhum. criança correndo na grama verde, lá eu faço plano de saúde para o seu filho, bem-estar. E assim, eu comecei a fazer na época que eu saí da corretora que eu trabalhava e abri minha corretora, né? Eu Uhum. falei, bem, eu preciso começar a captar clientes. Mal eu sabia que os clientes vinham até mim de qualquer maneira, mas o Facebook nessa época era muito legal, assim, eu usei bastante essa ferramenta, porque era o que tinha Que e era era o que gratuito. tinha. E existe até Existe hoje. até hoje, mas eu acho importante você trazer isso, porque assim, foi construído, sabe, cara? Não foi o Instagram, né? A gente pode falar que o Instagram foi um catalisador, hoje você é Sim. referência no Instagram das pessoas e tudo mais. Para quem não sabe, eu tenho um formato de mentoria que é a mentoria Premium. A Camila é minha mentorada Gold, que são sessões periódicas, mas ela também é mentorada Premium. O que que é mentoria Premium? Basicamente, a minha equipe cuida das mídias sociais dela. Então, nós fazemos toda a produção de conteúdo da Camila, tá? Vou até deixar o perfil dela marcado aqui para vocês conhecerem o trabalho dela mais de perto no Instagram. Então, as artes, os vídeos, as narrativas dos vídeos, o conteúdo, os textos, tudo é direcionado por mim, estrategicamente, a minha equipe executa. E eu percebi o quê? Que as mentoradas precisavam desse trabalho, porque muitas vezes eu delego não, né? Eu instruo elas a executarem um determinado plano, porém a equipe de marketing delas não executava ou ela mesma não conseguia executar sozinha. Então hoje eu tenho essa frente de trabalho. A Ká é uma pessoa que tem hoje essa produção de conteúdo e eu vejo o quê? Que as pessoas, elas de fato entenderam que é sobre pessoas, né, Ká? Ou seja, você tá ali de maneira personalíssima também nos seus stories, isso é um Exato. mérito totalmente seu, que você se desenvolveu para ser essa pessoa que se conecta com o público. Sim. E o teu perfil do Instagram, ele de fato tem conteúdos que as pessoas querem consumir. Porque não dá para ter. Quem que quer consumir? Contrate plano de saúde agora, filho correndo na grama. Quem que Não, vai ver esse conteúdo? não é assim que são as coisas. Tanto é que quando eu procurei a primeira agência, né, antes de fechar com vocês, eu lembro que a pessoa perguntou, mas você quer uma página constitucional ou você quer uma página sua? Eu falei, não, eu quero eu, porque pessoas gostam de pessoas. Não tem por que eu fazer uma página da Lopes Corretora. Quem é Lopes Corretora? Não tem como eu né, conduzir um conteúdo ali mostrando que é uma vida real, né? Enfim, que existe um CPF por trás. E aí, sempre assim, o meu objetivo era fortalecer o meu nome, a Camila Lopes, para as pessoas entenderem que eu tenho esse trabalho de consultoria. E é isso que eu tento trazer todo o tempo ali no Instagram, né? É mostrar que eu sou mãe, que eu sou empresária, que eu falo com o cliente, mas que tem dias que eu não vou conseguir trabalhar porque eu tô com a minha filha, minha equipe que vai ter que direcionar. Enfim, e é isso que eu gosto de trazer, é conectar pessoas com pessoas. Uhum. Nunca, a gente não vai ficar consumindo lá, contrate aqui, né? Então, realmente, esse sempre foi o meu objetivo, é trazer um Instagram ali humano, Humano. e não E corporativo. com Para mim não certeza. faz E eu acredito sentido. até que o próprio. Olha o que você vende. Você vende segurança para as pessoas, Exato. você vende saúde, você vende planejamento, tranquilidade. Como é bom descansar e saber que se eu ficar doente, eu tenho um plano de saúde, sabe? Então é algo que realmente num conteúdo, e eu te digo isso, eu até brinquei já. Falei, de tanto produzir seu conteúdo, eu virei a própria pessoa transformada. Virou. Não tem como não ter plano de saúde, não tem como não ter consórcio, porque realmente eu consegui elevar minha consciência. Sabe quando não dá para Todo dizer? não tem como Não tem dizer. como dizer, agora já vi, já entendi, entendeu? Exato. E quando tinha mentorada prêmio de procedimentos injetáveis, eu também não tinha como não desver, entendeu? Eu queria fazer o preenchimento, o botox, o estimulador, eu queria fazer tudo. Não tinha como não consumir aquilo, Não né? tem como, eu viro a própria persona transformada das minhas clientes. Mas, cara, eu queria muito que você contasse um pouquinho essa experiência de como era a Camila antes da mentoria e como que é a Camila agora. Tipo, quais eram as dúvidas, dores que você tinha antes da mentoria e quais que você tem agora? Então, antes da mentoria, eu, na verdade, tinha um trabalho. Eu já executava tudo com muito carinho, eu era consultora, fazia pós-venda e tudo mais, mas era de uma maneira muito autônoma, muito amadora. E aí teve um certo momento que Deus tocou no meu coração e falou: Camila, você precisa mudar. Assim, eu não sei nem explicar, né? Mas realmente eu senti algo muito forte no meu coração que eu precisava desenvolver o meu negócio e realmente virar uma chavinha. E aí foi quando eu procurei, né? Por coincidência, eu tive no Instagram.
E aí eu fiz uma sessão e eu falei, cara, é isso que eu preciso, porque eu precisava muito de um direcionamento. Porque assim, eu conheço vários corretores do meu nicho e tal, mas nenhum deles trabalhava da maneira que eu queria trabalhar. Então, realmente, eu fui pioneira da maneira que eu queria conduzir o meu negócio. E aí a mentoria foi fundamental, porque trouxe clareza de tudo isso, coisa que, assim, a gente tá lá na pressão, a gente fica assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Mas nada se transforma sem ter um plano, um projeto, um plano de ação. E aí a mentoria trouxe clareza para mim do que eu queria naquele momento, como seria o meu negócio, e também a mentoria me ajudou muito na régua de merecimento. Isso foi fundamental, quebra de crenças limitantes, enfim. A mentoria me ajudou muito nesse processo, né, para eu chegar onde eu estou, né? Agora no segundo escritório, já de olho no terceiro espaço para poder, né, ter mais conforto, receber melhor os clientes. Então, a equipe também aumentou. Então, assim, eu consigo ver nitidamente que a mentoria me ajudou demais, assim, a virar essa chavinha e trazer a clareza do meu negócio. Porque trabalhar eu já sei, né? O trabalho em si de corretora de seguros eu já executo muito bem. Mas realmente eu precisava desse direcionamento para saber onde que eu vou estar daqui 5 anos, por exemplo. E eu não tinha, né? Era algo muito, muito amador mesmo. Faltava realmente a gente ter clareza das ações necessárias para atingir o que você queria e ter mais clareza do que você era capaz e merecia, Exato. né? Porque muitas vezes ali no nosso dia a dia, por exemplo, quando a gente começou, você estava home office, não era? Uhum. Home office, e aí eu lembro nas primeiras sessões da gente falar do escritório, eu me lembro de você ainda, nossa, será que eu dou Assustada, esse resistente. resistente do passo do escritório e tudo mais. Depois disso a gente já mudou de endereço, foi para um, depois mudou para um maior. Agora a gente tá vendo o terceiro, que se Deus quiser vai ter no mesmo prédio que o meu, que eu já tô quem aqui em sabe? oração por isso. Então, assim, eu vejo que realmente foi um construir, né? Você já tinha essa base muito boa, como você trouxe, né? Como consultora de planos de saúde. Mas hoje eu vejo, de fato, uma empresária, Sim, sabe? exato. Você virou a chavinha da empreendedora para empresária, Exato. né? Porque a empreendedora, ela faz, ela acontece, ela desbrava, ela Mas dá um ela tem que jeito. fazer tudo, né? Ela é tudo também, né? Ela faz todos os setores, faz tudo ao mesmo tempo. Agora, a empresária, ela tem estratégia, ela tem planejamento, ela Sim. entende onde ela tá, aonde ela quer chegar, né? A empresária, ela consegue ter esse olhar, parar para olhar para o negócio dela e não sair fazendo somente, Sim. sabe? Então, você virar a chave da empreendedora para empresária é algo muito poderoso, mas é muito desafiador também, Não sabe? É fácil, assim. muito desafiador e ainda mais sozinha, né? Por isso que a mentoria vem nesse lugar de, olha, vamos lá. Chegou esse momento, você pode, você merece, você consegue, que eu acho que é o começo. Quebra de crenças é o começo. Para daí a gente instalar novas crenças de merecimento, de capacidade, de sonhos, de metas, para daí a gente buscar juntas o caminho. Exato. Senão, com as crenças ali limitando, literalmente, a gente não vai evoluir. Você não consegue evoluir, você não consegue conquistar, você não consegue sair do lugar. E realmente a mentoria ela traz essa clareza, como você falou, da nossa capacidade. Que às vezes a gente faz e fala, já tá bom. Não, mas calma aí. Será que realmente já tá bom? Será que não dá para fazer algo ali de um pouquinho diferente para fazer um resultado ainda maior? A balança esforço versus resultado, né, Ká? Exato. Essa balança esforço versus resultado muitas vezes é um desafio para a empreendedora, principalmente aquela que cresceu na escassez, que é o meu caso, que é o seu caso. Exato. A gente acredita que se não fizer muito vai faltar, porque a gente cresceu assim. Um pouco não O basta, pouco né? não basta, vai faltar no final do mês e tudo mais, aquilo da criança, a nossa criança lá ferida ainda. Então, Exato. hoje, como mulheres adultas, a gente ainda tem essa coisa do fazer, fazer, fazer. E aí, quando a gente entra nisso de, poxa, estou me esforçando muito, mas como que tá o resultado em relação a esse esforço? E aí, a gente, na mentoria, consegue olhar para o que vale mais a pena. Colocar minha energia, meu tempo, meu esforço. Por exemplo, você já percebeu que o seu Instagram, ele te traz resultado. Então, é onde a gente tem que colocar esforço. A gente já entendeu algumas estratégias que trazem resultados. Exato. Então, a gente vai lá e faz isso. E a gente vai dosando a nossa energia. Nossa energia, ela é finita. Você é mãe, você é esposa, tem uma casa para cuidar, tem o teu negócio, tem a sua equipe. Se a gente não dosar essa energia e equilibrar essa balança esforço versus resultado, viveremos mulheres exaustas o tempo todo. Exato, e não dá para romantizar isso, né? Não dá para falar, eu sou guerreira, não. Não, Eu não quero ser chega! guerreira, não. Eu quero realmente fazer o que tem que ser feito, ter minha paz, curtir com a minha família, ter os meus tempos ali de descanso
E é isso, eu não quero ser guerreiro o resto da vida, não. Não, pelo amor de Deus, a guerreira, assim, ela. O que significa ser guerreira? É aquela mulher, sabe, que tá suja de Armadura o terra, tempo com inteiro. armadura, com o semblante cansado, Não. sabe, que não dá conta das coisas e fica arrastando tudo. A guerreira, ela tá sempre lutando, ela tem uma guerra sempre pra vencer. A gente não quer isso mais, não. Exato. A gente quer o quê? Desfrutar, merecer, descansar, porque a gente merece isso, Exato. né? Você consegue entender isso hoje com profundidade? Ah, consigo. Uma das coisas que eu aprendi na mentoria foi fazer o mural dos sonhos, Ai, né? maravilhosa. aham. E aí é algo que, assim, eu fico muito feliz e eu falo pra todo mundo. Sempre que eu vejo alguém que, assim, que tá com a régua de merecimento um pouco mais baixa, eu não posso mudar a vida da pessoa. Mas eu falo, você já tem mural dos sonhos? Ai, que maravilhoso! E a pessoa fala, não, eu tenho, mas é só na minha cabeça. Eu falo, não, você tem que pegar, você pega fotos do Google do que você quer, você faz uma montagem lá, nem que seja no Paint, no Canva, você faz e coloca o seu mural dos sonhos. E aí, eu falo, aí todo mundo fica assim, mas será que funciona? Eu falo, gente, olha, eu sou um case de sucesso. Eu tinha um mural dos sonhos com 6 sonhos. E eu realizei 3 deles em um ano. Então, assim. Aí todo mundo, nossa, então eu vou fazer. Eu falo, então faça. Faça, porque isso acaba trazendo clareza do nosso merecimento, do que a gente quer. E todas as nossas atitudes são intencionais, né? Então, isso também é fundamental. Além da gente ter a régua de merecimento, a gente saber tudo que a gente está fazendo ali é para movimentar todo um ecossistema para a gente chegar lá naquele sonho. Uma das coisas do meu mural dos sonhos era a Disney. E aí, várias coisas eu fazia, eu pensava assim, poxa vida, Deus, não, mas eu vou pra Disney. Aí eu dava força pra poder realmente executar aquilo que eu tava executando e chegar onde, né? Conquistei essa viagem, enfim, fui com a minha família. Então, isso também é supérfluo para algumas pessoas, mas cada um vai ter o seu sonho, Com certeza. né? Inclusive, nem Então, podemos julgar os sonhos de ninguém. Se é seu exato. sonho. Tem outra viagem a caminho, né, Cá? Tem outra viagem aí que a gente tá organizando. Não, amiga. A viagem que eu falo é que você já ganhou, que já tá organizada, já tem até data que foi premiada pela Porto Isso. como uma das corretoras aqui do Brasil com melhor performance e desenvolvimento. E mais de uma vez, na verdade. Mas agora a premiação dela é um resort, entendeu? Aonde que é o resort? Em Porto de Galinhas. Em Porto de Galinhas, um resort com acompanhante, tudo pago. E aí eu acho que ela deveria levar a mentora. E aí eu acho que vocês poderiam agora colocar nos comentários. Camila, leve a mentora. Se você assistiu o podcast até aqui, coloque no comentário só para saber se você assistiu até aqui. Leve a mentora. Mas não vai dar, não. Não vai dar. Tem que levar o marido. Ela já falou, ela falou assim: se tivesse mais uma pessoa pra levar, Gi, eu juro que eu levaria você. Eu levaria. Mas não vai amiga, ter não como. dá. Não, tudo bem, eu Vai ser o entendo. marido. É. Mas isso aí foi uma grande conquista. Eu costumo dizer assim que a Camila, lá de trás, nunca ia imaginar ganhar um prêmio desse, né? Um reconhecimento de uma empresa que eu gosto tanto de trabalhar. Enfim, a Porto Seguro, ela é referência, né? Para nós corretores e para clientes também. Então, assim, realmente isso é algo que é muito legal, não só pelo fato, né, de ser um resort all inclusive, não sei o quê, mas realmente de enxergar que aquela Camila lá de trás, que saía panfletando de casa em casa, parando comércio em comércio, abordando os clientes, ia ganhar um prêmio de melhores do ano de 2024 da Porto. Então, assim, é muito gratificante ganhar essa viagem, não pela viagem, mas sim pelo como é que eu posso dizer? Reconhecimento. Pelo reconhecimento de quem eu me tornei. Mas mais do que isso, sabe? É o merecimento, que é uma palavra que a gente já usou várias vezes aqui no podcast, porque conta pra mim, foi acaso? Leve a... Tinha plano de ação? Tinha muito plano de ação. Tinha meta em cima disso. Né? A gente entendeu como que funcionava, na verdade, a pontuação, né? Porque todos os corretores têm acesso a isso, tem pontos envolvidos para você estar no ranking. Então, nós entendemos os pontos e nós trabalhamos em cima desses pontos de maneira intencional. Quantos pontos a gente vai conquistar por semana, quantos pontos a gente precisa e tudo mais, para ela realmente se desenvolver nesse ranking. E tudo na vida é assim. A gente está falando de pontos, um ranking para uma viagem, só que isso serve para faturamento, isso serve para todas as metas que você tiver, que pode ser para o teu negócio ou metas pessoais também. Metas de emagrecimento, tem que ter métrica, tem que ter prazo, você tem que planejar, você tem que se organizar, senão as coisas não acontecem. Isso aí é para todo mundo, tá?
E eu ver você hoje falando isso é muito gratificante para mim como profissional, com toda certeza. Por isso que eu falei que ia ser um podcast especial. A gente brinca que a sua mentoria é vitalícia, né? Que ela vai continuar para sempre em mentoria comigo. Mas eu acredito muito que é uma construção da vida inteira, né? Você construiu a vida toda para chegar até aqui nesse podcast. Sim, E eu cheguei na sua vida o quê? Há 2 anos? 2. 2 anos, né? 2 Foi anos e meio. 2 anos e meio já? Meu Deus, o tempo passa muito rápido, né? É, passa. Mas olha, 2 anos e meio, vamos colocar. E foi muita coisa que a gente construiu também em 2 anos e meio. E eu vi sua evolução em 2 anos e meio, Sim. né? Toda essa construção em 2 anos e meio. E tenho certeza que ainda vamos chegar muito longe, né? Com o seu negócio, com a sua vida, enfim, metas pessoais e profissionais. E eu queria que você trouxesse aqui para as empreendedoras que estão assistindo a gente algo que você faz do seu negócio, que você acredita que funciona, assim, algo que você validou, que deu certo, que você poderia compartilhar com elas. Então, o que eu acho que dá certo é o básico bem feito. Isso, para mim, é indiscutível. Eu lembro que até no começo das mentorias, eu falava, eu tenho um padrão, assim, eu não sei desligar e deixar a pessoa esperando mais de 5 horas uma resposta. Então, assim, né, cada nicho requer algo, mas, assim, é o básico bem feito, não tem o que resista. O sucesso, ele vem. Então, é você tratar o cliente como uma pessoa. Não é só um número, não é só dinheiro, realmente é outra pessoa ali do outro lado. Então, qualquer tipo de mulher, né, que trabalha aí com o público, é sobre isso, é sobre tratar as pessoas como pessoas, né, se colocar no lugar do outro e fazer o que tem que ser feito, né, e assim, claro, dentro da ética, né, não querer ganhar em cima dos outros, não querer diminuir os outros. Eu acho que tudo isso também agrega, né? Porque quando a gente quer o bem, a gente recebe o bem. Se a gente quer algo, a gente tá tentando trabalhar algo ruim, você recebe aquilo de volta também. Sim. O básico bem feito nos coloca à frente de muitos, porque muita gente não faz nem o básico, né? Exato. E acredito que, assim, o comprometimento que você tem também com os seus clientes, com toda certeza, isso faz muita diferença. Dá pra perceber isso, dá pra sentir isso, né, com o seu trabalho. E esse básico bem feito, ele vai pra tudo na nossa vida, né? Às vezes a gente tá querendo inventar a roda, né? O pulo do gato da estratégia, Não o que tem que. pulo do gato. Exatamente. É o básico bem feito. E é isso que as pessoas, às vezes, elas querem o atalho. E esquecem de fazer o básico É. bem feito com consistência todos os dias. E Exato. aí, vamos lá, já são 15 anos fazendo o básico bem feito todos os dias, Exato. né? E isso te coloca onde você tá hoje. E aí, eu acho isso muito importante, porque as mulheres que estão assistindo a gente, muitas vezes estão lá tristes, desanimadas, se comparando com resultados diferentes do que elas gostariam, né? E assim, a gente tá falando de 15 anos de história. E às vezes a pessoa Não é ali. 15 dias, não é 15 meses. Exatamente. E às vezes a gente tá ali, poxa, há 2 anos, entendo que é tempo também, 2 anos investindo em algo ali, teu tempo, tua energia, teu dinheiro num negócio, num trabalho. Mas existe toda uma construção por trás que a gente precisa fazer. Mas é importante fazer esse básico bem feito com consistência, com consciência, acreditar em você e construindo esse caminho, essa jornada. Porque essa história pode virar um podcast, olha que lindo. Pra Exato. contar pras pessoas. Com certeza. E eu acho que é fundamental também a gente saber o lugar que nós estamos. Porque às vezes a gente tá num ambiente, a gente fala, eu vou fazer tal coisa. Nossa, mas você não precisa disso. Nossa, mas por que você vai fazer isso? Eu acho que realmente é muito importante a gente ter o básico bem feito, não só no trabalho, mas também na vida pessoal. Quando a gente está alinhado com os nossos objetivos em casa mesmo. Poxa, minha prioridade é fazer um almoço no final de semana. Sabe? Você ter aquele momento e não deixar que as outras pessoas tentam interferir nisso também. Cada um sabe o seu sonho, cada um sabe o seu desejo. E eu acho que a gente tem que confiar no nosso instinto, na nossa essência. Sim. Só nós sabemos a dor e a delícia de sermos nós mesmos, né? Perfeito, eu amo essa frase. Eu falo, quem vê palco não vê bastidor, quem vê close não vê corre, e cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Porque Exato. realmente não dá pra comparar. A gente fica comparando Instagram, a gente fica olhando a vida do outro, a gente fica pensando que acha o que sabe da vida da pessoa. A gente não sabe, a verdade é que a gente não sabe nada, a gente só vê um recorte. Exato. A gente vê o quê? 2 minutos da vida das pessoas que estão vivendo 24 horas. O que a gente sabe da vida daquela Exato. pessoa, Eu sabe? tenho uma amiga que fala, Camila, como você dá conta de tudo? Você não sei o quê. Fala, amiga, eu só posto que eu tô dando conta, mas tem muita coisa que eu não dei conta ainda. Então, assim, realmente não dá pra gente pegar só o Instagram ali e falar, nossa, olha quem é ela, olha onde ela tá.
Enfim, realmente tem muita coisa ali por trás, mas é importante que a gente saiba quem nós somos e aonde queremos chegar. E não deixar que ninguém, né, qualquer pessoa tente obstruir ou acabar com o seu sonho, seja ele qual for. Sim. Se você tá agindo no certo, se você tá ali tendo, como é que eu posso dizer, ética, né, no que você tá fazendo, o que os outros estão falando é só sobre os outros, né? Exatamente. É sobre o julgamento, é sobre o outro, não sobre a Exato. gente. Então, deixa o que é do outro com o outro e vamos seguir o nosso caminho. É, Com responsabilidade, com ética, né? A gente vai construindo a nossa jornada e você construiu e constrói uma história que realmente não é referência por acaso, né? Você é merecedora dos seus resultados, é merecedora do que você vive hoje. E se você pudesse falar pra gente um sonho não realizado, qual seria? Nossa, um sonho não realizado. Esse aqui tá mais difícil que pergunta de mentoria, né? Meu amor, eu gosto de pegar de calça curta. Bem, eu tenho um sonho não realizado, mas assim, esse sonho é algo que tá muito próximo. Então, eu tenho um sonho, né, de fazer outra viagem, que é pro Chile. É um sonho muito simples, mas que mexe muito comigo. Não é nada simples ir pro Chile, não, Não, mas é filha. que é simples em torno, né, de tantos sonhos Eu aí tô que a gente surpresa que eu não conhecia esse. ele é um dos É um dos sonhos que sonhos estão do lá quadro? no quadro dos sonhos. É algo que tá bem próximo aí pra vir. E é algo que, assim, a Camila criança tem esse sonho. Então, por isso que eu falo, assim, com tanto orgulho desse sonho, que é meu sonho ir lá pro Chile, conhecer as cordilheiras, enfim. Quando eu era criança, eu gostava de ler livros também. E aí tinha vários livros que eu li que falava da cordilheira. E aquilo ali me despertou de um jeito. E é algo que tá próximo aí, que vou realizar em breve. Próximo! É. Segredos com a mentora, Camila Não. Lopes? É porque realmente tá próximo, assim, próximo, porque foi essa semana que eu comecei a desenhar Ah, tá. a ideia de executar esse sonho, Que mas é um legal. sonho Fico muito que. feliz de saber que tá próximo, porque Sim. assim, a grande verdade é que nós mulheres devemos, podemos e merecemos sonhar. E muitas mulheres, depois de passarem por muitas questões de diversos tipos, relacionamentos abusivos, empregos problemáticos, chefes problemáticos, empresas que quebraram, pandemia, não se levantaram ainda, né? E aí elas deixam de sonhar. E a gente falar de sonho aqui no podcast de um jeito tão tipo, É ai, tão meu sonho é gostoso. Chile, meu sonho é tal, é um sonho pequeno. Não é pequeno, começa por aí. Mas tem mulheres que não sonham mais, porque simplesmente não se sentem capazes nem merecedoras. E eu tô diante de uma mulher que hoje se sente capaz e merecedora, né? E eu acho isso tão precioso, tão importante, porque eu acho até que isso deve ser missão de compartilhar com outras mulheres, que elas podem, que elas merecem, que elas conseguem. É parte do que eu vivo hoje, né? A minha história, ela é muito nesse lugar de uma pessoa que quis construir a própria história, que desbravou aí caminhos, profissões, cursos para se capacitar, para se desenvolver, para empoderar e levantar outras mulheres. Mas eu acho que quando a gente vive esse lugar de realização, a gente tem que fazer isso por outras mulheres, sabe? Sim, com certeza. É fundamental a gente ter mulheres que ajudam. Eu lembro quando eu era mais nova, eu trabalhava numa empresa, a gente tinha um chefe, né, homem, mas assim, a maior parte da equipe era mulher. E todas as mulheres hoje me apoiam. Então, assim, não todas, né, mas a maioria delas, e quem mais me inspirava, né, as que mais me inspiravam, elas me apoiam até hoje. Elas estão lá todo dia lá no grupo falando, Camila, não sei o que legal que você foi na Porta Matriz, não sei o que. Então, assim, ter essa base forte, você saber quem realmente está torcendo por você genuinamente, é muito bom, é muito fundamental para o sucesso. Porque enquanto a gente tem alguém ali drenando a nossa energia, não vai. Então, realmente, ter, né, mulheres apoiando outras é muito importante. Só nós sabemos como que é ser mulher, né? Passar os desafios aí mês a mês de ciclo menstrual, né? Misericórdia, Então, sim. assim, realmente a gente ter mulheres fortes ao nosso lado e resgatando, né, que a gente pode sonhar, que a gente merece realizar sonhos. E assim, eu dei o exemplo do Chile, mas eu tenho sonhos, assim, gigantescos. Só que sabe aquela coisa assim, tem coisas que a gente ainda não pode falar. Esse aí eu sei. Não, mas tem outros muito maiores. Que eu não sei. É. A gente vai ter uma briga, a primeira briga das amizades Mas é que de tem 2 anos e sonhos, meio. assim, que é muito... Tô brincando, cara. Imagina, você tem todo o Não, mas tem direito de sonhos que a sonhar assim. gente... Não, mas eu entendo, assim, eu acho que assim, tem algumas coisas que é nossa, assim, que a gente coloca ali. Eu mesma tenho um quadro dos sonhos no meu quarto. Você chegou a ver? Não.
Eu vi, mas não Você vi. viu, tipo, de longe, né? E assim, tem vários sonhos lá que eu acho que pessoas que me conhecem não fazem nem ideia que eu tenho aqueles sonhos. Sabe? Sim. Nossa, você nunca comentou que você quer conhecer esse lugar. Ou você nunca comentou que você quer tal coisa. E tá lá. E é Sim, nosso, né? Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Tem essa frase e é muito exato. verdade. E você tem alguma meta pra esse ano? Bem, meta para esse ano é mudar o escritório, né? Eu tenho essa meta aí até Eu vi, mas pro segundo semestre, né? Mudar o escritório para uma outra sala comercial. E tenho também outra meta, mas é uma meta pessoal, que é ser mãe de novo, de outro bebê. Mas vamos ver. Está nas mãos de Deus agora, né? Enfim. E é uma segunda meta aí, pessoal. Ai, que benção escutar isso no podcast. E assim, não, eu fico muito feliz, na verdade, porque eu gosto quando eu pergunto de sonhos e metas e a empreendedora responde das duas áreas da vida, assim, dessas duas áreas, tanto pessoal quanto profissional. Porque algumas até ficam tipo, posso falar uma pessoal também? E eu falo, pode, com certeza, porque realmente não é só o profissional que eu quero saber o pessoal e o profissional. Sim. Mas você já trouxe, né, o pessoal profissional. E eu vejo essa Camila, que é essa Camila que é uma super profissional, que é dedicada no que faz, mas que também é muito dedicada em casa, né? Sim. E em casa que eu digo com a sua família. E nada vale, né, isso, nada paga isso, porque nenhum sucesso no trabalho vale o fracasso na família, É. né? E aí eu fico muito feliz quando eu vejo você falando disso e te admiro por isso, inclusive, né? É coragem, né? Porque você Não já é- sabe como que é equilibrar os pratos com um filho. E eu tô falando que eu quero outro. Não, amiga, eu admiro, porque assim, Mas não, mas tem que admirar mesmo. não, ia ser tão. Ela pegou o meu momento emocionante aqui e fez uma piada, gente. Pera aí que eu vou me recompor. Não, mas é que é engraçado, né? Não, mas de verdade, deixa eu falar. Você vai deixar eu falar? Pô, Ai, não vou acontecer, eu vou chorar. Eu admiro você. E um dia eu quero ser mãe também. Um dia eu quero casar. Um dia eu quero ter filho. Eu também quero ter dois. E você é uma inspiração pra mim. obrigada. Porque é verdade. Porque eu quero ser essa mulher profissional, preocupada, comprometida com o trabalho, que vai, que trabalha, que tem clientes encantados, que produz conteúdo. Mas eu também quero ser a mãe, a esposa, que tem tempo pra família, que descansa, que consegue estar lá por eles e tudo mais. Então eu queria que você soubesse que eu te admiro por isso e por tantas outras coisas também. Infelizmente, estamos chegando perto do final do nosso Que pena. podcast. Mas antes da gente finalizar, ainda temos duas missões. Uma missão é você vai perguntar qual é o meu maior aprendizado do podcast de hoje. E Vou você. perguntar pra você? Uhum. Ai, chegou meu momento. É porque, gente, na minha mentoria, toda sessão eu pergunto qual o maior aprendizado da sessão de hoje. E as mentoradas, às vezes elas já ficam, ai meu Deus, essa pergunta. Ai meu Deus, essa pergunta. Eu falo, gente, é simples, fala só o que você aprendeu. Não aprendeu nada hoje comigo? Elas, não, aprendi muita coisa, mas é que é difícil falar uma coisa só. Fala uma só, fala uma. Agora chegou a minha vez, gente. O jogo virou. O jogo virou. Qual que é o seu maior aprendizado do podcast de hoje? O meu maior aprendizado do podcast de hoje é que realmente as mulheres protagonistas, elas se tornam protagonistas porque elas realmente decidem ser. E não é porque é fácil, não é porque é simples, não é porque elas foram colocadas lá, não é porque a história delas já começou adiantada ou com sucesso ou com uma família que colocou ela lá. Não, as protagonistas, elas são forjadas, principalmente na dor, principalmente na luta, e agora eu tô falando que eu conheço mais a sua história. Então, elas são forjadas nos desafios. Eu tô diante de uma mulher que foi forjada por muitos desafios, por muitas dores, por muitas lutas, por muitas renúncias, que muita gente não faz ideia, que muitas pessoas nem imaginam. E são 15 anos de história. Eu cheguei a 2 anos e meio na sua vida. Foi muita transformação nesse período de 15 anos e também nesses últimos 2 anos e meio. Mas no podcast de hoje eu pude conhecer ainda mais o coração da Camila, que ela é uma mulher comprometida com o trabalho, mas ela é esse coração em essência. E é isso também que eu acredito que faz você ser a profissional que você é, porque você coloca o coração à frente de tudo que você faz. E é por isso que você é tão merecedora dos seus resultados. Obrigada! Ai, eu tô emocionada. Mas vai, fala pra mim qual que é, assim, uma frase, um aprendizado, uma lição que você poderia deixar para as mulheres que estão assistindo o podcast. Mas o que eu quero dizer, né, para as mulheres protagonistas é que o maior aprendizado da vida é realmente a gente ter uma régua de merecimento alinhada, seja no trabalho, seja na vida pessoal, com relacionamento, com o seu lifestyle, de fato.
Então, poxa, eu mereço treinar, eu mereço me cuidar, eu mereço comprar uma maquiagem, eu mereço fazer o que estiver que fazer para o meu bem-estar. E sempre primeiro o CPF, depois o CNPJ. Muito bom, não esperava menos de você, maravilhosa. Cá, muito obrigada, foi um prazer receber você aqui hoje. Escutar a sua história, estar com você, sempre é muito gostoso, prazeroso. Ver seus resultados, o quanto você evolui na mentoria, ver a profissional e mulher que você é, me faz te admirar cada vez mais e hoje pode ter certeza que aumentou só mais um pouquinho essa admiração. Obrigada, Gi, pelo convite. Realmente é um prazer estar aqui, dentre tantas outras mulheres que passaram aqui nessa cadeira. E eu fico muito feliz de contribuir, né, com o podcast, poder fazer algo que ajude outras mulheres. E o que todas precisarem, eu estarei aqui, né, para a gente ter um bate-papo, enfim. E você também, te admiro, a sua força, a sua garra de conseguir juntar, unir tantas mulheres, uma fortalecendo a outra, né, da sua maneira, no seu nicho. Fico muito feliz mesmo de estar próxima de você. Obrigada, eu fico muito feliz com o seu feedback. Pode ter certeza que aí é uma história de 2 anos e meio que vai muitos anos pela frente, se Deus É, quiser. mentoria E a de querer mentoria vitalícia. vitalícia, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, desse podcast. Se você gostou, coloque aí, leve a Gisela para a viagem. E se você gostou mais ainda, diga aí qual foi o maior aprendizado que você teve com o podcast, o que você gostou que te marcou dessa conversa. E não se esqueça de deixar a sua inscrição no canal, porque dá muito trabalho ter um podcast como esse. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e eu vou te esperar no próximo episódio Mulheres Protagonistas.